Olha aí, pessoal, mais uma excelente notícia do governo Lula. Só que não, já não basta todo aquele turbilhão a respeito do pacote fiscal terrível do governo Lula, que fez desabar a economia do Brasil, a bolsa de valores, o dólar foi para as alturas, bateu R$ 6 pela primeira vez na história, a maior cotação nominal, um cataclisma econômico aqui no Brasil. Não bastasse isso, agora nós temos a notícia da dívida pública, da evolução da dívida pública em outubro. Estamos acabando novembro, estou gravando esse vídeo aqui no final da noite do dia 29, deve ir ao ar no dia 30, último dia do mês, agora que nós temos os dados consolidados do mês de outubro, e eles são catastróficos, porque a dívida pública subiu 1,8% nesse mês e voltou a superar 7 trilhões de reais, dívida pública federal essa aqui. Agora, se a gente considerar o montante todo, a dívida bruta do Brasil, ela pela primeira vez na história superou os 9 trilhões de reais. Isso aqui é quase o PIB do Brasil. É impressionante o nível em que essa dívida se encontra atualmente, um patamar completamente descontrolado, né, naturalmente, e a verdade a esse respeito é que a tendência com esse pacote fiscal do Lula, que não vai controlar absolutamente nada, é que a coisa apenas se deteriore mais. Sim, vai piorar para além do que já está piorando. 1,8% em apenas um mês é uma coisa realmente descontrolada. Ah, mas não teve superávit primário no mês de outubro? Teve um superávit fajuto, sim, que eu vou falar sobre ele em outro vídeo, mas já adianto, é pura enganação. Vamos olhar os detalhes desses números aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, qual que é o ponto em questão aqui, né? O principal ponto é a evolução da dívida pública nesse mês de outubro, que saltou de 6,948 trilhões em setembro, teve uma leve queda no mês de setembro, mas voltou a passar dos 7 trilhões agora no mês de outubro, 1,8% de acréscimo nessa dívida, dados do próprio Tesouro Nacional, divulgados hoje, sexta-feira, dia que eu estou gravando este vídeo. Então, o pessoal ali do próprio Tesouro Nacional, eles têm aqui o Plano Anual de Financiamento, eles acreditam que o estoque da dívida deve encerrar entre 7 e 7,4 trilhões de reais. Acredite ou não, isso está dentro do previsto por eles. Esse resultado terrível, pavoroso, já é algo esperado. Então tem aqui alguns valores que compõem isso, a dívida pública mobiliária, e aí, enfim, tem alguns detalhes nessa história aqui, nesse patamar. A grande verdade, contudo, é que hoje o aumento da dívida se deve a dois fatores principais: o descalabro orçamentário do governo Lula e a dívida pública, os juros da dívida pública, o serviço da dívida pública, que é o grande problema dessa história, a grande tragédia. Ah, é o rentismo, são os bancos que estão fazendo isso, meu amigo. Para você ter uma noção, talvez você tenha até visto essa notícia, mas o governo conseguiu a proeza de não vender nenhum título de um lote específico ali de dívida pública, porque os juros não são atrativos, ou seja, o Brasil está pagando uma taxa de juros elevada e tem dificuldade ainda assim de vender essa dívida. O mercado quer mais, quer um prêmio maior para correr o risco de emprestar dinheiro para esse desgoverno, que tem uma dívida completamente insustentável. Então, estamos falando de um problema que se retroalimenta. A dívida cresce com mais velocidade por causa dos juros, não só por causa disso. Veja que agora, esse ano, mesmo o governo já aponta que nós teremos déficit primário, ou seja, se os juros da dívida fossem zero, ainda assim o governo iria se endividar, não conseguiria pagar as contas dele neste ano, mesmo com todo aquele apoio do STF e de cálculos que passam por fora, e enfim, né, aquela zona toda que a gente sabe, aquela zona fiscal, o governo não conseguiria equilibrar as contas. E
E aí, com os juros, então, isso só piora a situação. É uma dívida que cresce exponencialmente por causa desses fatores. Veja aqui, agora, a dívida bruta, né, do Brasil, considerando várias outras vertentes, e aqui é um cálculo do Banco Central, mais crível ainda que os números do Tesouro Nacional, e de vez em quando tem divergência entre dados apresentados por um e apresentados por outro, mas veja aqui que estamos falando de 9 trilhões de reais, a primeira vez que isso acontece, ultrapassar essa marca de 9 trilhões, um crescimento de 1,16% na dívida em relação a setembro. Veja até que o ritmo foi um pouco menor, mas é porque a dívida bruta em setembro já tinha crescido também, né? E 14% no espaço de 12 meses, na comparação com outubro de 2023. Imagina isso, a dívida crescendo 14% ao ano. Em quanto tempo que ela dobra? Não é nenhuma questão assim puramente aritmética que não, é uma progressão geométrica mesmo que nós estamos falando. Isso aqui deve dar uns 5 anos, a gente chega nesse patamar de uma dívida pública, 5, 6 anos, ela dobrando com esse patamar aqui de crescimento. É algo desesperador, porque, digamos que em 6 anos vai ser mantido esse patamar, e com esse pacote fiscal do Lula, não tenho dúvidas disso, né? Ainda que venha outro governo depois fazer o trabalho de casa direitinho, nós teremos pelo menos 2025 e 2026 nesse cenário. Então, a coisa é muito preocupante, não dá para acreditar que no intervalo de, na melhor das hipóteses, vamos sonhar alto, um governo Milei lá na frente, depois de 2026, aqui no Brasil, não dá para acreditar que só em 4 anos vai resolver esse problema todo aqui. Lembrando, né, a economia do Brasil é maior do que a Argentina. Fazer as mudanças que estão acontecendo lá aqui no Brasil dá muito mais trabalho, causa muito mais traumas, né? Então, tem aqui os valores que foram mensurados para essa dívida bruta, tem aqui os valores do governo geral, né? Enfim, tem a composição dessa situação aqui, o estoque da dívida pública, né? Os valores trilionários e tudo mais. E bem, para você sentir o tamanho dessa bomba, desse problema aqui, olha o crescimento da dívida pública total de cada governo, né? Aqui é o total, totalizado. Veja aqui, governo Lula, né? Primeiro mandato, aliás, segundo mandato, primeiro mandato da Dilma Rousseff, depois Dilma/Temer, Bolsonaro e o governo Lula até agora. Nem 2 anos de mandato. Então veja que o pior período foi Dilma e Temer. Tivemos, é claro, uma crise econômica no meio dessa época aqui, mas a dívida foi de 2 trilhões de reais nesse período, né? O crescimento da dívida, 2 trilhões de reais. No governo Bolsonaro foi um pouco menos do que isso, mas em 4 anos, e tivemos a pandemia, aí, mais ou menos 1 ano e meio comprometidos por causa da pandemia. Certamente retornaríamos a patamares iguais esses aqui da época da Dilma Rousseff, se não fosse isso. Só que o Lula, com metade desse tempo, e menos da metade, aliás, já conseguiu quase 2 trilhões de reais. Vai tranquilamente ser um novo recorde e muito acima dos demais. Olha que coisa terrível. Se bobear, com novembro e dezembro, o governo consegue ultrapassar o período Dilma e Temer, com metade do mandato. Olha que absurdo, que descontrole. Esses são os números que nós devemos olhar e as informações que o mercado considera. Ah, não, vai ter ali uma economia de 40 bilhões, de 30 bilhões em um ano. Meu amigo, o que é isso? Perto de uma dívida que cresce nesse patamar, 952 bilhões de reais em um ano, quase 2 bilhões de reais em 2 anos. Meu amigo, isso aqui, sem dúvidas, é algo desesperador. E aqui tem a evolução dessa dívida ao longo dos anos, né? Fica claro aqui onde que está realmente o problema. Veja que na época que o Bolsonaro pegou o mandato, estava mais ou menos em 75%. Isso aqui é dívida versus PIB, ou dívida sobre PIB. PIB sobre dívida, né? Dívida sobre PIB, é isso aí, né? O percentual conseguido a partir daí. Veja que a dívida estava na faixa de 75% do PIB, mais ou menos nessa época em que o Bolsonaro assumiu o mandato, e aí ele pegou a pandemia aqui no meio. Essa proporção em 2020 chegou a 87%,
mas caiu de forma constante até ficar abaixo dos 72% quando ele entregou o mandato aqui em dezembro de 2022. Então veja que ele pegou mais ou menos aqui em 75%, entregou em menos de 72%. Ah, só fez isso em 4 anos. Teve pandemia aqui no meio, que é um problema sério, uma dívida que ficou acumulada para ser coberta pelo crescimento do PIB, para ser reduzida essa proporção pelo crescimento do PIB. E se a dívida tivesse caindo assim também, a economia brasileira estava uma maravilha, meu amigo, porque o mercado iria precificar isso, um compromisso fiscal que estava sendo realizado. E veja, se você desconsiderar esse período da pandemia e fazer aqui um desenhozinho mais ou menos de como seria, você percebe que a dívida estava em franco crescimento até o teto de gastos do Michel Temer por aqui. E a dívida se estabilizou e começou a cair depois. A mágica do teto de gastos que o governo Lula fez o favor de acabar. Qual é a consequência disso, do fim do teto de gastos, do início do arcabouço fiscal? A dívida subiu praticamente 7 pontos percentuais sob o governo Lula e, na vigência do arcabouço fiscal 2024, subiu 4,2 pontos percentuais na proporção com o PIB, sendo que o PIB cresceu ano passado 3%, vai crescer esse ano mais de 3% também. Olha que insanidade! E isso, obviamente, representa o grande problema real deste governo Lula. Não é o déficit primário, não é meta fiscal, nada disso. É o crescimento descontrolado e exponencial dessa dívida, que vai cobrar de todos nós, naturalmente, o preço. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.